Outra notícia que também tem a ver com o Master, Lívia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu estender a anulação da quebra de sigilo aprovada pela CPMI do INSS ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Dino já havia suspendido a quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger, amiga do Lulinha. Nós vamos a Brasília com a repórter Gabriela Tunes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Gabi, bem-vinda. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem. Foi exatamente isso e agora o STF vai decidir se mantém essa decisão de Flávio Dino, proibindo essa quebra de sigilo. Isso na próxima sexta-feira, dia 13, em plenário virtual. Os ministros terão uma semana para o registro dos votos e vão dizer se concordam ou não com Flávio Dino. Isso tudo, apesar dessa proibição, a CPMI já teve acesso a alguns dados de Lulinha que já foram disponibilizados, como, por exemplo, que mostram que ele movimentou 19 milhões e meio de reais entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Inclusive, a defesa dele enviou uma nota para nós do SBT News e disse que todo esse dinheiro é lícito e classifica essa soma de movimentações como um dado irrelevante. Bom, essa disputa entre STF e Congresso apresenta, então, mais um episódio entre os dois em que não há uma harmonia, né, que a gente vê entre o Congresso Nacional e também o STF. Isso porque, no começo da semana, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele decidiu por manter o resultado da votação da CPMI do INSS, que quebrou esse sigilo de Lulinha. E agora, então, a gente vê o Flávio Dino retirando essa quebra de sigilo e proibindo que isso aconteça. E, claro, a gente aguarda também como vai ficar a votação do STF para concordar ou não com ele. Bom, mas nessa decisão de Flávio Dino, ele disse o seguinte: assim como um tribunal não pode quebrar sigilo bancário de empresas e cidadãos com decisões em globo, como foi o que aconteceu na CPMI, um órgão parlamentar também não pode fazê-lo. Mas, de qualquer forma, essas decisões de Dino, elas não impedem que a Polícia Federal tenha acesso aos sigilos, como foi autorizado também pelo ministro André Mendonça em janeiro deste ano. A gente segue acompanhando esse caso e todos os desdobramentos. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Gabriela Tunes, pelas informações. Um bom trabalho para você em Brasília, onde a gente permanece para ouvir agora a análise do Yander Porcela. A gente cantou essa bola ontem, né, Yander, que muito possivelmente a decisão que suspendeu a quebra de sigilo de Roberta Luxinger na CPMI do INSS, essa decisão de derrubada de Flávio Dino também poderia resvalar e influenciar uma decisão em relação à quebra de sigilo do Lulinha, que foi autorizada pela CPMI do INSS também. Feito. E aí, agregando uma outra informação, na semana que vem, o plenário do STF vai decidir se mantém ou não a decisão do Flávio Dino sobre suspender a quebra de sigilos da Luxinger. Isso possivelmente também deva acontecer em relação a essa movimentação em torno de Lulinha. Ou a decisão em relação a Luxinger poderia automaticamente já trazer um contexto parecido para Lulinha. Não sei. Lívia, tudo vai depender do entendimento que os ministros fizerem nesse julgamento. A gente ainda não consegue antecipar, né, porque essa discussão vai acontecer ao longo dos próximos dias. Mas, independentemente dessa decisão que vai ser tomada na semana que vem, de manter ou não a suspensão dessa quebra de sigilo, o fato é que Lulinha já virou tema de campanha. A oposição vai continuar batendo nessa tecla, vai continuar colocando o filho do presidente Lula no holofote. Essa quebra de sigilo, ela foi suspensa, mas a gente já consegue ter acesso a alguns dados, né, bancários, financeiros do Lulinha. Então, muita coisa já veio à tona, várias reportagens, inclusive, já saíram sobre isso. E o filho do presidente Lula vai ser, sim, tema de campanha, vai continuar
continuar no holofote, vai continuar no foco ao longo dos próximos meses, o quanto durar também essas investigações sobre o escândalo do INSS. E além dessa quebra de sigilo da CPMI, que agora foi suspenso pelo ministro Flávio Dino, também teve uma autorização para a quebra de sigilo do Lulinha, que foi autorizada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. Então, mesmo que na CPMI não tenha mais, mesmo que a CPMI não tenha mais acesso aos dados do Lulinha, a PF já tem autorização para periciar todo esse material. E isso, com certeza, vai vir à tona, vai continuar gerando muito debate, ainda mais em um ano eleitoral. Lívia. Ô, Yander, a semana que vem a gente tem também o julgamento da prisão preventiva do Vorcaro na segunda turma do STF, né? A gente conversou essa semana, você falou que acha que o STF não vai reverter, vai manter do jeito que está, mas não mudou nada o clima aí em Brasília com tudo que está sendo vazado, e a bancada Vorcaro não pode puxar alguma carta da manga aí para soltar ele? Lúcio, o clima ainda é o mesmo, é pela manutenção dessa prisão preventiva do Vorcaro, justamente pelo argumento que foi usado pelo ministro André Mendonça, que foi quem determinou essa prisão preventiva, que é o de ameaças e ali, né, aquele grupo de WhatsApp, né, que a gente acompanhou a turma, que tinha ali relatos de ameaças, inclusive ao jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, né, ali tinha um braço da organização criminosa, né, segundo a Polícia Federal, que atuava de forma violenta. Então, essa prisão ela foi determinada justamente por esse risco de ter alguma represália, alguma ação violenta contra adversários do Vorcaro. Então, o entendimento da Corte, dos ministros, nesse momento, é de que essa prisão foi, de fato, necessária, que o ministro André Mendonça atuou de forma preventiva e teria que ter feito isso de qualquer forma.